ouço teu Espírito a um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Glória a Deus. A paz de Jesus para todos. O lugar é no Senhor. Um lugar de batalhas, lugar de muitas lutas. A gente sabe que esse lugar é no Senhor. Vamos louvar mais uma vez. Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. De repente a gente volta. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rio e nem plebeu. De repente todo mundo quer amar. Amém, Paulo. Mas Paz. se comandante Deus te abençoe. Lugar. de repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus Seu Senhor. Aleluia. De repente o bem vence o mal. Aleluia. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente, tudo volta ao lugar. E a gente continua buscando o nosso Deus maravilhoso. Graça e paz, Paulo. Deus te abençoe. Quero orar por você, por todos aqueles que ainda vão entrar. Que a graça de Deus possa fazer com que nós possamos entender que esse Deus é o maior de todos, esse Deus é maravilhoso. E que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. É importante entendermos que Jesus ressuscitou e que está no meio de nós e disse que nunca nos abandonaria. Maria Helena, graça e paz, Maria Helena. É algo que eu fico olhando e crendo e observando o motivo da crença, de por que eu creio que Jesus ressuscitou sendo ser humano, aqui vivo, carnal. É algo que, como que pode ressuscitar um homem? Somente se existir o Espírito de Cristo dentro
de mim e dentro de você. Não basta somente a palavra, não basta somente, basta que nós estejamos entendendo que recebendo o Espírito de Cristo, nós podemos receber essa verdade dentro de nós, que Ele ressuscitou. Eu quando leio esses textos, eu fico procurando aqui em Cristo uma respostas mais plausível, mas não vejo, é somente recebendo o Espírito de Cristo. Então eu quero abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, para a gente poder fazer uma meditação aqui. Evangelho de João, capítulo 20. No versículo 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, 19 até o 31, até o final, né? Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, um domingo, né? Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio dele, dizendo: que a paz seja com vocês. Shalom, shalom. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, estava com eles quando Jesus veio. Não estava com eles quando Jesus veio, né? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos e nas mãos dele, e ali eu não puder botar o dedo e a minha mão do lado dele, né? Então de modo nenhum eu acreditarei. Passado 8 dias, louvado seja o nome do Senhor, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo, como se tivesse, eu estava ouvindo o que você falou, né, Tomé? Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Jesus está aí na tua casa, Jesus está aqui comigo. E o Espírito de Cristo habita em mim e habita em você. É forte isso, mas é gostoso falar, pronunciar isso com a minha boca, né? Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. E estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor. Não, ele respondeu: Senhor meu e Deus meu. Carambolas. Eu não gosto de falar caramba, porque eu não gosto dessa palavra. Carambolas. Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque você me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Eu tenho esse texto aqui, eu quero só avaliar alguma coisa importante desse texto, que Jesus esteve com ele no primeiro dia da semana, num domingo, e eles estavam trancados, com medo dos judeus, que diz aqui que eles estavam com medo dos judeus, ou seja, ainda o medo habitava dentro deles por causa das mortes de Jesus. Eles, sendo seguidores de Jesus, poderiam ser mortos também. Jesus veio no meio dele dizendo o seguinte: primeira coisa, paz seja com vocês. E como é importante essa paz, né, mano? Mas não é a paz que o mundo dá, não é a segurança do mundo, é a paz que vem de Jesus, é a paz que vem entrar dentro de você,
é uma paz verdadeira, é uma paz que, lógico, o medo, todos vão ter medo, eu tenho medo de tanta coisa, a gente tem medo, mas existe uma paz que nos dá uma segurança eterna, nos dá um outro patamar. Então é importante a gente entender isso. Eu vou passar que eu quero falar outros. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, né? Jesus disse outra vez, paz seja com vocês. Por que ele repetiu? A importância da paz. Ele estava fazendo uma campanha de casa de paz, entrando na casa das pessoas, e Jesus diz, quando você entrar na casa de uma pessoa, Lucas capítulo 10, diz assim, primeira coisa, paz seja com vocês. Se existir nesta casa algum integrante que receba esta paz, essa paz vai ficar aqui e vai estar com vocês também. Se eles não receberem, você vai embora e essa paz não vai ficar. Lucas capítulo 10 fala sobre isso. Logo depois que Jesus escolheu aqueles 70, né, que ele escolheu, fez uma escolha ali para quem quisia ir à frente para poder ministrar a palavra, né? Lucas capítulo 10. Então a paz é muito fundamental, amados, a gente receber essa paz. Mas essa paz, ele é um fruto do Espírito Santo. Lógico que o Espírito Santo estava com eles. O Espírito Santo era Jesus. Então Jesus tem condições de passar essa paz para eles, esse Espírito de graça. Mas passou novamente para eles, né? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Aí já fala uma outra parte que é fundamental. Eu vou partir, quando ele fez a ceia, ele falou, como isso, bebam isso em minha memória. É importante a gente entender, né, que nós comemos aquilo em memória de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E também por um motivo, quando você toma o pão, é como se você dissesse assim, eu estou me tornando o corpo de Cristo aqui na terra. Oi? Vocês estão aí? Quando você come o pão, Jesus pegou um pedaço do pão e falou, esse é o meu corpo que eu vou dar para vocês na cruz. Quando você come o pão, você está dizendo assim, eu serei o corpo de Cristo aqui na terra, eu serei o enviado de Cristo, eu continuarei o legado de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Mas não o corpo somente, aí vem mais uma coisa, eu também vou dar o meu sangue por vocês. Tome esse cálice aqui que representa o meu sangue. Amados, o corpo sem sangue não é vida, não tem vida. O sangue é que leva o oxigênio para todo o corpo. Então é fundamental entendermos o que Jesus está fazendo aqui, quando ele está partindo. Eu envio vocês, para vocês serem o meu corpo. Quando eu falei a ceia, Jesus estava trabalhando. O que mais Jesus quer é discípulos formados, capacitados, compromissados em fazer a obra dele. Viver, mas eu tenho família, eu tenho isso, meu irmão, você consegue viver na sua família, que Jesus quer mais é que você procrie até na sua família, faça isso desde o princípio, porque você vai formar discípulos para Jesus. E aí, continuando aqui, ele disse, né, eu, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Pastor, mas ele não recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Aí é uma interpretação muito difícil de você entender. Jesus é o próprio Espírito Santo. Eu creio que Jesus ali fez uma porção, sei lá, talvez, alguma forma da qual receba o Espírito Santo, como no Antigo Testamento, vamos dizer assim, com Davi, para eles perseverarem até o dia de Pentecostes, que foram um bom tempo que eles passaram sozinhos. Eu creio que isso, não é interpretação, não quero ser aqui um herege, nada disso, por favor. É bom, então está no meu livro, Heresiastes, capítulo 1. Vocês podem ver isso. Mas eles receberam o Espírito Santo para manter essa força com eles. Então recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem pecados, são-lhe perdoados. Importante isso, né? Agora, se vocês retiverem, são retidos. A gente perdoar pecados é uma das coisas fundamentais para que nós possamos estar caminhando com Cristo, porque se você não perdoar, você não aceita o perdão de Cristo na cruz. É como se fosse retiver o perdão de Cristo, não quer. Tomé, um dos 12, chamado Dízimo, não estava com eles, né? Aí é bom citar, né, que ele vem falar com Tomé.
E disse que se não visse a mão furada, o lado da espada, quando o furado de Jesus não viesse, ele não acreditaria. Então Jesus, quando chegou novamente lá, depois de 8 dias, Jesus voltou lá e disse, né? Põe aqui o seu dedo, põe a sua mão, estenda aqui a sua mão e veja. E Tomé falou uma coisa muito importante: Senhor meu, Deus meu. Eu admiro a atitude de Tomé. Ele foi corajoso. Talvez os outros 12 ali, os outros 11 não, os outros 10 não estavam ali como eles estavam. Talvez acreditou, porque ele mostrou do lado de cá, do lado de lá. Mas Jesus disse: bendito aqueles que não viram e creram. Eu acho muito forte isso, porque essa é a puxada que eu estou trazendo para essa meditação hoje. Benditos que não viram e creram. Nós somos eles, nós não vimos. Mas como nós vamos crer? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 1. Não é isso? Evangelho de João, capítulo 1. No versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vocês nasceram de novo, nasceram da carne, nasceram do Espírito, então é algo sobrenatural, é você receber essa porção de Deus. Aí, irmãos, por isso que eu lembro que quando eu aceitei Jesus e comecei a caminhar, eu ganhei uma Bíblia e fui ler a Bíblia, eu não entendia. Eu ficava assim meditando, eu não entendia. Uma vez uma pessoa falou para mim, um presbítero, né? Quando você for ler a Bíblia, você fala assim: Espírito Santo, traduz para mim. E eu fiz essa oração: Espírito Santo, me ajuda a entender a Bíblia. A partir dali, os meus olhos se abriram, as minhas escamas dos olhos abriram, a minha mente se abriu e eu comecei a entender. O Espírito Santo, é fundamental na tua caminhada. Você não pode crer nas palavras de Deus, não pode entender a palavra de Deus se o Espírito Santo não traduzir para você. E aí começa, porque essa palavra de Deus, ela serve para tanta gente já leu. Já lembro de Jô Soares, falou que já leu não sei quantas Bíblias naquela época, ele estava vivo. Ele fazia aquele programa dele, dava show lá de conhecimento de Bíblia, mas não adianta você conhecer a Bíblia senão pelo Espírito Santo, que pelo Espírito Santo ela traduz para você, para dentro de você. E esse Espírito Santo habita em você. E esse Espírito Santo é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Por isso que bem-aventurado aqueles que não viram, mas que têm o Espírito Santo, que é filho de Deus, por isso vai crer. Crer não só pela palavra, mas pela palavra e pelo Espírito. São duas coisas que formam com que você possa entender que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo. A paz, pastor Rogério Lima, mais uma vez está com a gente aqui, Deus abençoe. Então é algo que nós devemos buscar cada dia mais, a presença do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, o empoderamento do Espírito Santo de Deus, que faz com que milagres possam acontecer através de você, através de mim. Eu não posso fazer milagres senão pelo Espírito. Eu não posso perdoar pecados senão pelo Espírito Santo, porque eu não consigo, a minha carne, a minha vontade não dá. Como é que eu perdoo uma pessoa que fez uma coisa errada comigo? Mas o Espírito de Cristo que perdoou a mim, eu perdoo essa pessoa, independente do que ela fez, mesmo eu não querendo. Mas o Espírito de Deus, ele toma frente para você e para mim. Então, mas esse texto ele é fundamental, né? João capítulo 20, versículo 19 a 20, traz essa verdade para mim e para você, para que a gente possa estar meditando e buscando o Espírito Santo cada vez mais na nossa vida. E ele fala em João, no Evangelho de João 7:38, né, que aquele que tem o Espírito Santo, aquele que busca o Espírito Santo, se crê, fluirão rios de águas vivas. Mas você sabe o que é fluir um rio de água viva? Fluir rio de água viva, assim, águas limpas, águas purificadoras,
águas que vêm da fonte, águas que jorram, mas a água que jorra hoje aqui por mim, amanhã ela vai jorrar outra água. O rio, quando passa, ele joga uma água hoje, mas a água que vem amanhã é diferente. Ele renova as suas forças, faz você subir como asas, como de águias, ter uma visão celestial. O Espírito te faz falar em língua dos anjos, para você ter um contato com Deus diretamente através das línguas. O Espírito te batiza, ele te formula o teu caráter através do caráter do Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo que ressuscitou Jesus. E o caráter que diz em Gálatas, Paulo conhece muito bem, Paulo fala do Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? É amor, um amor incondicional, mesmo aquele que me fez mal, eu amo e não persigo, não quero o mal dele, eu quero o bem dele. É isso que o Espírito de Cristo faz dentro de mim, para eu viver neste mundo tenebroso. Esse mundo tenebroso eu posso viver porque eu tenho o Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo, ele não me dá só o amor, ele me dá paz. A verdadeira paz que excede a todo entendimento, né? Que traz isso dentro de mim. A verdadeira paz, não a paz que o mundo dá. Alegria, não alegria de um carnaval, de uma festa, de um entretenimento, que o mundo cria vários entretenimentos, mas você consegue ter paz no meio da tribulação. Alegria no meio da tribulação não é uma alegria de ficar sorrindo, é uma alegria de certeza que Deus, que Jesus, que esse Tomé falou, Jesus, meu Senhor, meu Deus. Ele foi sincero, ele falou, não acredito, eu acredito vendo, ele viu, mas creu. Pior é aqueles que não viram e não confessam, ainda não creram, não entregaram a sua vida para Cristo. Por isso eu estou aqui e vou meditar sempre nessa palavra para trazer você para perto desse Espírito, para você buscar esse Espírito que é vida, que é o rio de águas, que corre todos os dias e que bate na porta do pecador e convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito de Cristo. É tremendo, amados. E é uma coisa que eu quero encerrar aqui, falando sobre isso aqui, amados. Ele disse lá, você creu porque você me viu. Bem-aventurados que não viram e creram. Versículo 30, na verdade, Jesus fez dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. No capítulo 4 de João também ele diz, né? Vocês creram porque vocês precisam ver os sinais. E Jesus diz, ó, eu envio você, pastor Rogério, que eu já vi muitos sinais através de você, pastor Rogério. Fátima Escalda, já vi sinais através de você, vi o seu marido, né, sair daquele câncer morto, ressuscitou, nasceu, voltou à vida, batizou. O milagre acontece, porque os sinais estão para nós, podemos propagar esses sinais, como Jesus nos perdoou os pecados, nos deu o seu Espírito para que nós continuamos operando os mesmos sinais. No meio de lutas e dificuldades, eis que o Senhor é contigo para fazer nova todas as coisas, para te dar força para prosseguir e não desistir nunca. Amém? Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da traição, e traição é uma coisa dói, mas Jesus é contigo, Jesus vai te levar adiante, e é dessa forma que eu ministro essa palavra para você e vou orar com você. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Pai, por me dar essa oportunidade, esse veículo na internet, para que alcance pessoas, ó Pai, e que essas pessoas possam se render a Ti e fortalecer a sua fé através da palavra, que é viva e eficaz, né? Que separa alma de espírito, espinha de medula, é algo sobrenatural que faz diferença. Entra nas casas que aqui ouvirem essa voz, ouvirem não a minha voz, mas a voz do Espírito que fala, para poder vocês serem abençoados, para vocês serem curados,
Se há alguma enfermidade no corpo, na alma, eu profetizo a cura. Eu profetizo a cura na coluna, profetizo a cura de esporão, profetizo a cura nos seus ossos. Restabeleça todo o seu corpo pelo poder do sangue e do nome de Jesus, porque o sangue de Jesus é vida. Nós comemos o pão e representamos o corpo de Cristo aqui na terra. Bebemos do cálice que representa o seu sangue e somos representantes de Cristo aqui. Damos continuidade ao legado dele, para você ter uma vida abundante, para a glória do Deus vivo, para a glória de Deus Pai, em nome e por amor de Jesus. Deus abençoe vocês. Fica na paz de Jesus. Domingo eu estou lá, Igreja Metodista em Itaipuaçu. Estou lá para receber vocês, ali no Recanto em Itaipuaçu. Que Deus abençoe Pastor Rogério, Deus abençoe Fátima Escalda, Maria Helena, todos vocês que ainda vão assistir. Recebam essa palavra, recebam essa oração em nome de Jesus. Amém? A paz.